Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos aqui para o nosso vídeo de número 3 do nosso módulo de noções de segurança da informação. Nós vamos agora estudar os programas maliciosos, os malwares, ok? Então, vamos direto para onde importa, gente, aqui, segurança da informação, vídeo 3. E neste vídeo nós vamos falar sobre malwares. É claro, isso inclui o estudo dos vírus de computador, dos worms, dos cavalos de Troia, os bots e as botnets. Vamos falar sobre os ransomwares, vamos falar sobre rootkits, backdoors, spywares e mais alguns outros conceitos que vêm por aí. Então, se você já viu algum desses termos ou alguns desses termos em sua prova, fique tranquilo, nós vamos identificá-los de forma rápida para que na hora da prova você não se preocupe, não tenha dor de cabeça em identificá-los, ok? Então, malwares ou códigos maliciosos são programas criados para prejudicar sistemas de informação, ok? Então, conferir a capacidade de invasão ao atacante, destruir dados, roubar dados, impedir que dados sejam acessados pelo seu legítimo usuário. Qualquer objetivo prejudicial é realizado por meio de malwares, por meio de programas maliciosos, ok? Então vamos a eles, vamos a cada um deles agora. Primeiro, vírus de computador, que é o carro-chefe, o que mais cai em prova, o que mais se pergunta, o que é vírus de computador? Você não pode esquecer essa característica, certo? A definição bonita, vírus de computador é um programa ou parte de um programa, parte de um código malicioso que se propaga inserindo réplicas de si mesmo para tornar partes de outros programas ou outros arquivos. Então, cuidado com o que a gente vai ver aqui, porque são duas características básicas que você precisa saber. Os vírus de computador conseguem se replicar sozinhos e os vírus de computador precisam de um hospedeiro. Eles existem dentro de um hospedeiro e esse hospedeiro necessariamente é um arquivo. Então, olha só. Vírus de computador conseguem se replicar sozinhos, então eles conseguem fazer cópias de si mesmos, e vírus de computador precisam de um hospedeiro, eles necessitam de um arquivo que os hospede, que os faça viver. Eles não conseguem viver sozinhos, eles não têm autonomia, eles precisam copiar-se para dentro de outros programas e arquivos, ok? Se não tiver essas duas características, se não conseguir se replicar sozinho e se não precisar de um hospedeiro, não inserir cópias de si mesmo em uma entidade hospedeira, não é considerado vírus de computador, certo? Os vírus de computador, eles sempre são executados quando a vítima executa seus hospedeiros. Então, por exemplo, você recebeu por e-mail um arquivo, certo? Você recebeu por e-mail lá um arquivo e esse arquivo tem um vírus. Claro que você não vai saber, senão você não abriria ele. Mas você recebeu, aí você foi lá e deu 2 cliques. Quando você dá 2 cliques, você está jogando o código do arquivo para a memória principal do computador. Você está executando o arquivo. E se você está executando o arquivo, você também está deixando que o vírus atue. Então o vírus ele é acionado quando o usuário executa o hospedeiro, quando o usuário aciona o hospedeiro, ok? Isso é um vírus de computador. Se você recebe, uma coisa que é bom que você entenda, se você recebe um vírus de computador num arquivo, aqui está o arquivo novamente, e você o recebe em seu computador, recebeu por e-mail, ou recebeu num pendrive, ou então baixou da internet, qualquer coisa. Enquanto você não abre esse arquivo, enquanto você não executa ele, nada acontece. Então, ele veio, ele foi copiado, ele está lá no seu disco rígido agora. Você copiou o arquivo para o seu disco rígido do seu computador. Você trouxe da internet ele, baixou e ele está guardado no seu computador. O seu computador está infectado? Não. O seu computador está guardando ali dentro um arquivo infectado. Mas esse arquivo está na dele, quieto, ele está impávido, está em paz ali. Ele não foi executado, então o vírus não se executou. Quando você o abre, quando você dá duplo clique, ele vai para a memória principal ser executado, aí sim o vírus também é executado. Então não esquece, o vírus é acionado quando o usuário executa o hospedeiro. Quando o usuário abre o hospedeiro, o usuário também está abrindo o vírus. Enquanto o hospedeiro estiver quieto, você baixou o arquivo da internet, ele está quieto no seu HD,
não está causando problema nenhum, certo? A simples cópia para o seu computador não causa nada. Vamos a alguns tipos de vírus de computador que podem ser cobrados. Esse texto ele veio da cartilha de segurança da internet, a cartilha que é registrada e escrita pelo CERT-BR, o Centro de Análises e Incidentes de Segurança, certo? Vírus propagados por e-mails, eles conseguem se enviar cópias com arquivos anexados para todos os contatos de uma determinada lista de e-mail. O vírus entra no seu computador, você o executa, né? Você não sabia que tinha um vírus, você executa lá o arquivo, e aí esse arquivo cria uma cópia de si mesma em um anexo, em um arquivo anexo, e vai se enviar para todas as pessoas da tua lista de e-mails. Isso acontece várias e várias vezes. Vírus de script são vírus que são executados quando você abre, por exemplo, uma página da internet, uma página que tem um script apropriado, e esse script apropriado ele manda você baixar um arquivo, manda você abrir um arquivo. Certo? Então, você entrou numa página da internet, essa página tem códigos de programação chamados scripts. Essa página tem scripts que mandam você abrir um determinado arquivo, e esse arquivo contém um vírus, e aí quando esse arquivo é aberto, nós somos infectados, ok? Os vírus de macro são criados para afetar arquivos dos documentos do Office, arquivos do Word, do Excel, do PowerPoint, do Access, por exemplo. Por quê? Porque lá dentro existem pequenos programas chamados macros. Então, um vírus de macro é um vírus que afeta documentos do Office. Mais comumente, ou de forma mais comum, do Microsoft Office. Então, do Word, do Excel, do PowerPoint, do Access. É claro que o LibreOffice, o software LibreOffice, que é o principal concorrente do Microsoft Office, não está livre disso. Não está. Então, o LibreOffice pode ser alvo, pode ser vítima de arquivos de vírus de macro? Sim, pode, mas é mais complicado porque o LibreOffice tem um sistema de segurança contra macros mais avançado, mais rígido do que o da Microsoft. E a Microsoft, mais gente usa os produtos da Microsoft, claro, né? E existem os vírus de celular. Os vírus de celular eles se propagam por diversos meios, como o Bluetooth, né? Qualquer meio por onde você vai fazer o tráfego de informações, Bluetooth, SMS, tecnologias que são comuns em celulares, ok? Então, vai trafegar, eu estou com o meu celular aqui, que ele está infectado por um código malicioso, e aí eu vou por Bluetooth me conectar a celulares próximos para transferir uma cópia desses arquivos para celulares próximos. Isso acontece, ok? Então, vírus de computador, conseguem se copiar, conseguem se replicar para outros hospedeiros. 2, vírus precisam de hospedeiros, eles têm que se copiar para dentro de um arquivo, senão eles não conseguem viver. A ideia de chamar de vírus é exatamente igual ao conceito de vírus biológico. Um vírus é um código genético que precisa hospedar-se numa célula. Um vírus ele não existe sozinho. Um vírus ele é transmitido dentro de células e se copia de uma célula para outra. A função do vírus é se replicar. Então ele injeta seu código na célula, cria réplicas de si mesmo e aí se espalha para outras células, para outros hospedeiros. A ideia do vírus é essa, ok? Temos um outro tipo de software malicioso que é o worm. O worm, a tradução é verme, certo? Ele consegue, isso aqui é o que cai na prova para você, ele consegue se propagar, também se autorreplicar automaticamente pelas redes. Olha, enviando cópias de si mesmo de computador em computador. Então, diferente do vírus, os worms não se propagam para hospedeiros. Os worms não precisam de hospedeiros, eles se copiam de computador em computador. Então, as duas características do worm, eles conseguem se copiar sozinhos, conseguem se replicar sozinhos. E eles conseguem fazer isso sem precisar de hospedeiro. Então, essa é a diferença do worm para o vírus, certo? O worm, ele usa protocolos de comunicação entre as redes, falhas nesses protocolos para fazer cópias de si mesmos. Então você vai ter um worm que infecta meu computador e aí ele precisa se replicar para um outro computador através das redes que eu uso. Pode ser da própria internet, pode ser da rede social, pode ser, sei lá, qualquer da rede local da empresa, da repartição. Pode ser qualquer uma dessas redes. Então worms se copiam de computador em computador pelas tecnologias, pelas estruturas das redes, ok? É isso que vai aparecer na sua prova sobre o worm, ok?
Nosso próximo concorrente é o bot. É uma palavra que vem de robot ou robô, certo? O que é que o bot faz? Eu tenho aqui o meu computador e eu tenho aqui o computador da minha vítima, certo? A minha vítima está na casa dela, tem um computador lá e tal. Então eu vou colocar no computador da minha vítima um programa. Eu vou colocar no computador da minha vítima um bot. Esse bot, meus filhos acabaram de chegar da escola, então vocês estão ouvindo essa barulheira, provavelmente é porque vocês estão ouvindo eles chegarem. Então, o bot, ele é um programa que se comunica com o invasor, permitindo que o invasor controle remotamente o computador alvo. Então, esse computador alvo, que possui um bot aqui, esse computador alvo vira o que a gente chama de computador zumbi. Ou seja, ele vira controlável. Eu posso dar comandos a esse computador para que ele, por exemplo, perpetre ataques para outros alvos. Então, eu vou espalhar bots por vários computadores e do meu computador eu vou conseguir controlá-los. Esse computador, ele continua trabalhando, o usuário lá continua trabalhando, mas não percebe que por debaixo dos panos o meu computador está mandando comandos, mandando códigos para que esse computador faça, por exemplo, ações escusas, ações ilegais. Eu posso usar, por exemplo, do meu computador, controlar 3 diferentes computadores, para que esses 3 diferentes computadores realizem ataques contra o meu verdadeiro alvo. Então aqui está o meu verdadeiro alvo que eu quero atacar. Então eu estou usando bots, estou usando o bot para fazer o controle remoto, para induzir esses computadores alvo a realizarem o ataque ao meu verdadeiro alvo. Isso é comum. Então, controle remoto. O bot, o texto correto é esse: oferece mecanismos de comunicação com o invasor, que permitem que o computador-alvo seja controlado. Vocês vão ouvir muito essa palavra computador zumbi. Então, esses 3 aqui são zumbis, que estão obedecendo minhas ordens para atacar, por exemplo, um alvo que eu desejo, certo? Uma vez infectado esse micro, ele pode ser instruído a realizar ataques a determinados alvos. E a gente chama de botnet uma rede de bots, uma rede de computadores zumbis. Então, quando você tem uma rede de computadores zumbis infectados pelo mesmo bot, sendo controlados para atacar o mesmo alvo, você tem uma botnet, uma rede de bots, ok? Esse é o conceito aí para vocês que pode cair na sua prova tranquilamente. O que é um spyware? Um spyware é um programa que foi feito para monitorar, para bisbilhotar e mandar relatórios sobre um computador que está sendo infectado. Então eu coloco, por exemplo, eu tenho aqui um computador. Esse computador, eu coloquei nele um spyware, certo? E aí o que acontece é que de tempos em tempos, 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos, esse spyware manda relatórios sobre o que o usuário fez naquele computador. Quer dizer, o usuário está aqui, o usuário digitando coisas aqui no computador. Então o spyware está capturando o que o usuário digita, o spyware está capturando fotos da tela para saber onde o usuário clica e está mandando esses relatórios, essas fotos, esse registro do que ele está fazendo para mim. Então ele está monitorando as atividades do computador-alvo, certo? E está enviando as informações coletadas para mim, para quem colocou o spyware lá dentro, certo? Um detalhe é que se você estiver conectado a um servidor por meio de HTTPS, por exemplo, você fez a proteção por meio do protocolo HTTPS, protocolo seguro. Qualquer bisbilhoteiro de fora não terá como observar. O bisbilhoteiro de fora não consegue ver o que está acontecendo aqui. Mas olha, o HTTPS começa a funcionar aqui. O que você digitou, senhas que você tenha digitado, login que você tenha digitado, ou cliques que você tenha dado, são registrados com sucesso pelo spyware, porque o spyware está na sua máquina. Então, o HTTPS, a proteção por HTTPS, não evita que o spyware consiga capturar o que você está digitando, ok? Então,
Se alguém disser assim, o HTTPS é o protocolo que protege você contra a ação de spyware. Não, o spyware é colocado no micro da vítima. O HTTPS só começa a funcionar a partir da comunicação, da conexão para fora. Não consegue funcionar da conexão para dentro. Logo, não há proteção. O spyware consegue capturar mesmo se você estiver conectado com HTTPS, mesmo que apareça o cadeado. Ok? Então ele fica escondido no micro da vítima e fica enviando informações constantemente ao atacante. Existem algumas partes de um spyware. Os keyloggers são parte integrante dos spywares e eles capturam o que se digita por teclado. Então, registrador de teclado, registrador de teclas, é isso que significa keylogger. Existe o screenlogger, que é o registrador da tela. Ele captura os trechos da tela, captura fotos da tela para indicar o que o usuário clicou. Fotos da tela, clicou aqui, tirou foto. Porque às vezes os bancos eles trazem aquele recurso de teclado virtual para você teclar os números ou clicar nos números em vez de teclar. Era para evitar o keylogger. Mas aí começaram a criar os screenloggers para tirar fotos da tela e capturar o que você clica também. E existem os adwares. Os adwares, eles ficam enviando propagandas para o microinfectado. Às vezes o adware ele é até legítimo. Você baixou um programinha gratuito na internet e aquele programinha diz: este programa contém propaganda. Um joguinho no celular. Você está jogando um joguinho no celular e de repente aparece uma propaganda. Aquilo é um adware. Mas é um adware legítimo, porque você aceitou, quando baixou aquele joguinho gratuito, que ele ficaria mandando mensagens para você. Então, existem os adwares gratuitos, os adwares legítimos. Assim como existem os spywares, os keyloggers legítimos. Então, você pode colocar um spyware no seu micro, certo? Para monitorar, por exemplo, o que seus filhos estão fazendo. Entende? Então isso é legítimo, é você colocar um spyware no seu micro para monitorar o que os jovens estão fazendo. É um spyware legítimo. Quando você faz isso com terceiros é que você perdeu a legitimidade disso. Ok? Então, o que é um backdoor? Um backdoor é um programa que permite que um invasor retorne ao micro invadido. O que vai cair para você é isso. Retornar a um computador comprometido. Se você entra num computador, consegue invadir, realiza uma operação muito complicada para invadir um computador, certo? Aí, de repente, você quer garantir que aquele micro, você não tem tempo de continuar a invasão, você vai sair, alguma coisa vai acontecer. Você quer ter certeza de que vai conseguir invadir aquele computador de novo sem precisar de tanto trabalho como foi da primeira vez. Aí você coloca lá um backdoor. Então, você realizou um processo de invasão contra um alvo. Certo? Levou 3 horas para conseguir invadir. Foi um trabalhão. Aí você passa mais ou menos 1 hora, 2 horas invadindo lá, brincando, pegando dados e tal, descobrindo o ambiente. Mas você quer voltar a esse computador. Então, você coloca nesse computador um backdoor. Esse backdoor vai permitir que você volte a este computador. Volte a invadir este computador com mais facilidade. Então, esse backdoor pode ser conectado, ele pode se conectar com você, pode conectar com ele, ele abre as portas novamente e aí você invade bem mais rapidamente da segunda vez. Então, garantir o retorno a um computador comprometido, garantir o retorno a um computador invadido previamente, é isso que o backdoor faz, ok? Então, você entra na casa e cria um buraco, uma porta dos fundos para você adentrar naquela casa da próxima vez, é isso que o backdoor faz. O que é um cavalo de Troia? Uma palavra define um cavalo de Troia. Uma única palavra. Cavalo de Troia é um programa dissimulado. É um programa dissimulado. Cuidado, ele pode aparecer para você como um programa dissimulado também. Imagina. Baixe aqui um programinha dissimulado de direito constitucional. São 100 questões de direito constitucional. Ele é um programa dissimulado e é um programa dissimulado. Porque ele vem aparentando, ele executa funções para as quais foi aparentemente projetado, um simulado de direito constitucional, mas também executa outras funções, normalmente maliciosas. Então, se um programa ele vem dizendo que é algo, mas ele é esse algo e é algo mais prejudicial, ele é um cavalo de Troia. Portanto, cavalo de Troia é reconhecido pelo fato de ser disfarçado, de ser dissimulado, ok?
Essa é a definição de cavalo de Troia. Não, no cavalo de Troia ajuda na invasão, o cavalo de Troia faz isso, faz aquilo. O que o cavalo de Troia faz, não importa. É como o cavalo de Troia age, é como o cavalo de Troia chega. Ele chega como algo aparentemente inofensivo, certo? E que por trás dos panos ele permite prejuízos a você, ou apagamento de arquivos, ou invasões, ou etc, etc, certo? Essa é a definição de cavalo de Troia. O que é um rootkit? Rootkit é um programa que, uma vez colocado num computador, ele assegura tentar esconder a presença do invasor. Então, uma vez que você consegue invadir um computador-alvo, certo? Todo computador-alvo ele fica deixando rastros que podem ser analisados, que podem ser avaliados por quem é o responsável pela defesa daquele computador. Então o que vai acontecer é você instala um rootkit para que esse rootkit tente ao máximo esconder a tua presença. Você entra e aí você instala um determinado rootkit para que ele fique meio que apagando teus rastros. Portanto, assegurar a presença de um invasor, certo? Ou de qualquer outro código malicioso através do ato de esconder aquela presença, ou tentar esconder, tentar minimizar os rastros daquela presença, certo? Inicialmente, essa expressão rootkit, root é o usuário, superusuário do Linux, é o administrador do Linux. E o kit é porque é um conjunto de programas, um conjunto de técnicas e programas que faria você voltar a invadir um computador na forma de root, na forma de administrador. Isso veio mudando com o tempo. O nome não mudou, mas isso veio, a forma como o rootkit atua veio mudando com o tempo. Então hoje a definição é esconder e assegurar a presença num computador invadido. Esconder para que ninguém consiga perceber, ou o máximo possível não se consiga perceber a sua presença, e manter a presença lá, tentando driblar as ferramentas de proteção que lá existem, certo? Então a ideia é realizar atividades que consigam escondê-lo da monitoração dos principais programas e mecanismos de proteção, ok? Que outra definição nós temos? Essa aula já está indo bem grande, né? Bem grandinha. O ransomware tem ficado famoso nesses últimos dias. O que é que o ransomware faz? É um programa que sequestra informações, sequestra dados e exige resgate por esses dados. Então veja só, estamos falando de, imagina um código de programa malicioso que pega dados do seu computador e os torna inacessíveis. Ele criptografa, ele embaralha e guarda a chave privada que vai desembaralhar para si. Então ele usa criptografia normalmente e exige o pagamento de um resgate. Esse resgate normalmente é feito por meio de criptomoedas, por meio de bitcoins ou outros tipos de criptomoedas, porque para evitar o rastreio disso, certo? É muito fácil rastrear transferência bancária, mas é bem mais complicado rastrear criptomoeda. Então, se você no seu computador, você receber um aviso, seus dados foram criptografados, pague o resgate agora, basicamente você não tem o que fazer. Ou paga o resgate e ainda não tem certeza se realmente vai conseguir recuperar os dados, ou a melhor forma é você fazer backup antes que isso aconteça. Faça backup, tenha backup dos seus dados, porque se o cara sequestrar seu HD, pelo menos você tem um backup disso. Pelo menos você tem uma cópia para poder recuperar em caso de sequestro. Okay? Então, ransomware é um programa que sequestra dados, que torna dados inacessíveis e exige resgate por esses dados. Okay? Nós temos o sniffer. O sniffer é um programa farejador. O que é que ele faz? Ele monitora, escuta a rede. Ele fica monitorando o que tem numa rede local. Quer dizer, eu estou aqui com o meu computador ligado numa rede com outros computadores, certo? E aí eu coloco o meu computador, a placa de rede do meu computador, em modo promíscuo. Ela vai escutar tudo. Então, se esse micro A quiser falar com esse micro B, normalmente a mensagem poderia chegar a todos e os outros computadores a rejeitariam, porque não é para eles. Mas o meu computador, em modo promíscuo, ele vai aceitar. Ele vai aceitar todas as mensagens que vêm
de qualquer computador para qualquer computador. Com isso, eu vou registrando essas mensagens aqui e sabendo exatamente o tráfego que está na rede. Então, um programa que captura os quadros da rede, captura os pacotes da rede, escuta o que a rede diz completamente e guarda isso, é o que um sniffer faz. Só a função ou efetividade no sniffer se a rede for uma rede com um hub aqui no meio, certo? Que o hub ele manda mensagem para todo mundo. Se o equipamento central for mais inteligente, como um switch ou um ponto de acesso sem fio, o sniffer teria pouca efetividade, ok? Então o sniffer é um programa que é colocado no micro do usuário, diferentemente dos que a gente viu até agora. Todos os programas que a gente viu até agora têm que ser colocados no micro da vítima. O sniffer tem que ser colocado no micro do usuário, do invasor. Ele usa no seu micro, assim como esse outro programa, que é o Port Scanner, o varredor de portas. Antes de perpetrar uma invasão, antes de realizar uma invasão ou um ataque qualquer, eu preciso saber a quais formas de ataque o meu alvo está mais acessível, está mais suscetível. Então o que eu faço? Eu vou testar as comunicações com o meu alvo. Quer dizer, eu estou aqui no meu micro e o meu alvo está aqui. Eu quero invadi-lo, eu quero destruí-lo, eu quero fazer alguma coisa com ele, certo? Antes de executar a invasão, eu tenho que fazer testes para saber quais são as portas abertas, quais são as portas de comunicação que eu sei que aquele computador pode receber comunicação. Diante dessa varredura, desse relatório, de saber quais as portas que estão ali disponíveis, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, quando eu sei do relatório, aí eu posso projetar qual é a melhor forma de invasão, qual é a melhor forma de ataque, porque eu sei quais são as portas que estão abertas. Então, Port Scanner é um programa que eu uso no meu micro para realizar uma invasão, para prever, para preparar uma invasão, ok? E aí nós temos o que no nosso material de apoio? Nós temos vários outros malwares no nosso material de apoio, mas no capítulo de noções de segurança da informação você vai ler o tópico de malware e vai responder as questões propostas 6 a 8, ok? São questões que usam os termos que são usados em prova, para que você consiga identificar pelos termos certos quais são os determinados malwares a que estamos nos referindo, ok? Então eu vejo você no nosso próximo vídeo, se Deus quiser.